sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e no nosso vídeo de hoje eu vou te mostrar como tecer essa linda bolsa feita com o Euro Roma Fantasia, que é esse fio mesclado aqui, esse barbante número 6, são diversas cores para você escolher a sua preferida para confeccionar a sua peça. Aqui eu utilizei a cor cru, branco com bege. Normalmente vem branco com laranja, branco com azul. Vou te mostrar aqui outras opções de cores também. Então, se você quiser fazer, por exemplo, branco com verde, a gente tem branco com marrom, tem branco com vermelho. Então, são diversas cores que você pode usar e abusar de sua criatividade e do seu gosto para fazer a sua. Aqui na nossa peça, eu gastei um cone desse e ainda sobrou ali material. Nossa bolsa, ela tem aqui o botão imantado, que é opcional, e trabalhamos aqui no nosso ponto concha e fazemos a nossa alça em crochê também, para ficar uma bolsa saco bem bacana. Aqui ela fica num tamanho bem legal, então, para você confeccionar a sua, basta utilizar um Euro Roma Fantasia ou um cone de Euro Roma Barbante número 6 também, que vai ficar bem legal. Esse ponto, ele é bem versátil, porque você pode trabalhar com ele. E ele tem esse efeito aqui, olha só que legal. Então, aqui eu escolhi uma cor um pouco mais clara no vídeo, para que você possa visualizar bem. Vamos para a aula? Voltei aqui. Antes de irmos para a aula, quero te falar dos materiais que nós vamos utilizar, além do Euro Roma Fantasia número 6. Eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria para costura, agulha para crochê número 3,5 e a tesoura também, para os cortes, para os arremates. E então, para darmos início, nós vamos iniciar a nossa peça com 38 correntes. Então, vamos trabalhar 38 correntes aqui. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 correntes. Então, aqui a gente tem já a nossa carreira inicial, nossas correntes. E aí, após ter feito as 38 correntes, nós vamos voltar aqui na nossa segunda corrente e vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos para a próxima corrente, outro ponto baixo. Seguinte, ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando ponto baixo, um para cada corrente, até chegar ao final da nossa peça. Então, vamos trabalhando até completar aqui um ponto baixo em cada. Voltei aqui, cheguei ao final da carreira, tenho aqui os meus 37 pontos baixos. Como eu tinha 38 correntes, então tenho 37 pontos baixos. Para começar uma segunda carreira, fazemos uma corrente, viramos a nossa peça, inserimos a nossa agulha já aqui no nosso primeiro ponto e trabalhamos ponto baixo. Próximo ponto, pegando sempre as duas alcinhas do nosso ponto, ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando, fazendo pontos baixos. Exatamente como você fez na carreira anterior, você trabalha um ponto baixo para cada ponto. E aí, nós vamos finalizando, né? Vamos trabalhar até chegar ao final da nossa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, no meu último ponto eu faço ponto baixo, uma corrente, viro a minha peça, já insiro a minha agulha no meu primeiro ponto, trabalho ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo. Então, gente, a nossa base aqui é só assim, feita com pontos baixos. Ela é composta por 9 carreiras de base aqui do fundo da bolsa. Então, a gente trabalha 9 carreiras. Lembrando que aqui eu estou entrando na minha terceira carreira. A gente vai trabalhar dessa forma, ida e volta. Olha só como ele tá ficando.
Procure manter sempre a sua lateral aqui retinha e a gente vai trabalhando assim. Então, aqui eu estou na minha terceira carreira, eu vou trabalhar até completar 9 carreiras. Cheguei aqui ao final, faço uma corrente, viro, volto trabalhando mais pontos baixos. Depois uma corrente vira e assim eu vou trabalhando, ida e volta até completar 9 carreiras. Vou fazer as minhas aqui e aí eu volto para mostrar. Então, eu estou aqui com as minhas 9 carreiras, e aí nós vamos fazer agora uma última carreira para subir ali a nossa bolsa. No caso, isso aqui a gente está fazendo a nossa base, então aqui, após ter terminado as 9 carreiras, vamos trabalhar aqui uma corrente, vamos fazer aqui um ponto baixo aqui dentro desse espaço, um ponto baixo aqui na próxima divisão entre uma carreira e outra. Então, a gente vai trabalhando aqui um ponto baixo. Como aqui eu tenho 9 carreiras, eu já tem 4 pontos, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, nesse 9º ponto baixo, que é aqui o meu cantinho, eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Todos no mesmo lugar. Observe que ele fez a voltinha aqui da nossa peça. E aí, começo trabalhando aqui um pontinho baixo para cada ponto que eu tenho aqui nessa minha base. Então, aqui a gente não pode aumentar. Nós trabalhamos apenas um ponto para cada ponto. Então, você vai trabalhar até chegar aqui neste canto. Quando a gente chegar aqui no canto, nós vamos fazer 3 pontos baixos também. Então, vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei até chegar aqui neste meu canto. Então, nesse meu canto aqui, eu vou repetir os mesmos 3 pontos baixos no mesmo ponto que eu havia feito aqui. Após isso, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo por carreira novamente, igual a gente fez lá do outro lado. Então, aqui não tem segredo, a gente trabalha um ponto para cada carreira e dessa forma vamos criando aqui a nossa base, a última carreira de base, para subir a nossa bolsa. Cheguei aqui no meu último ponto, então, no meu último ponto do canto, são novamente 3 pontos baixos, certo? E agora, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto novamente, nessa outra parte, até a gente chegar aqui onde nós começamos. Então, vou tecer ali, quando chegar ali no final, eu volto para mostrar. Então, para nós começarmos a nossa primeira carreira aqui de base, de altura da nossa bolsa, né? Porque aqui nós já temos a nossa base. Ali, como nós já fechamos com um ponto baixíssimo, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Uma corrente, vou no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui dentro desse meu terceiro ponto alto. Vou trabalhar aqui, desse meu terceiro ponto baixo, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Todos no mesmo lugar. Então, aqui a gente fez um ponto baixo, não fizemos corrente e vamos direto lá para o nosso terceiro ponto, trabalhar 5 pontos altos. Pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Observe que aqui eu cheguei no meu canto, né? Então, aqui nesse canto eu vou pular apenas um ponto e vou lá em cima do segundo, só aqui nesse cantinho, e vou trabalhar aqui 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Observe que aqui a gente trabalhou diferente no canto, então, vamos nos atentar aos cantos para que saia certinho a nossa peça. Como aqui eu estou saindo de um canto para não repuxar minha peça, eu vou pular apenas um ponto e prender com ponto baixo no próximo.
Agora que eu estou nessa minha lateral, eu vou laçar o meu fio, pular 2 pontos de base e no terceiro. Então, a gente vai lá no terceiro e trabalha aqui os nossos 5 pontos altos. Se a gente pular 2 pontos aqui nessa nossa parte, a nossa bolsa vai enrolar rapidamente e não vai ficar com um efeito bacana, tá? Então, aqui a gente trabalha os nossos 5 pontos altos, ok? Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, ponto baixo. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho 5 pontos altos. Lembrando que esses 5 pontos altos que a gente está trabalhando são todos no mesmo lugar. Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque o ponto alto você já sabe como se faz, não é mesmo? E aí, pulamos 2 pontos de base, vamos lá no terceiro, prendemos com ponto baixo. Se você observar aqui, ele vai ficando desta forma aqui, tá? Eu vou continuar trabalhando aqui dessa forma até chegar ao final. Essa primeira carreira é muito legal porque se você não conseguir fazer a contagem certinha de pontos, você pode adaptar. E aqui, se faltar pontos ou se sobrar, eu vou te mostrar como se faz, tá? Eu vou continuar aqui, quando eu estiver por aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então você pode observar que nós temos o motivo do canto, depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, como nós fizemos aqui no início, nós vamos pular apenas um, prender com ponto baixo, e aí nós vamos aqui no nosso ponto do meio para fazer os nossos 5 pontos altos novamente. Aqui a gente vai tecendo dessa forma, porque a gente precisa dar o formato ali de subir a nossa bolsa. Então, aqui já fez os meus 5 pontos baixos, altos, perdão, vou pular o ponto e vou no próximo. Prendo com ponto baixo. Uma corrente, vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou trabalhar os meus 5 pontos altos. Depois de eu trabalhar esses meus 5 pontos altos, na verdade, eu estou fazendo exatamente como eu fiz aqui nessa parte. Então, quanto mais soltinho você deixar esse seu ponto, no caso, o ponto alto, mais legal ele vai ficar, tá? Então, aqui a gente vai pular um ponto, vamos no próximo, laço o fio e vou na metade do meu ponto aqui, do meu terceiro ponto baixo, que eu fiz aqui o meu aumento. Então, trabalho aqui os meus 5 pontos altos, todos no mesmo lugar. Lembrando que aqui a gente tá fazendo ali o nosso canto, né? Então, aqui neste canto, a gente pula apenas um e prende, ok? Olha só como vai ficando a nossa peça. Observe que ela não vai enrolando nessa nossa primeira carreira aqui da lateral da bolsa. Então, os mesmos 6 pontos, 6 motivos que você fez aqui, você vai distribuir aqui. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, distribuí os meus pontos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu tenho 6 desse lado, 6 motivos desse lado e 6 desse. Tenho 3 aqui nessa lateral e tenho 3 aqui. Fechou aqui a nossa contagem, tá certinho, nossa peça não ficará torta. Os últimos 5 pontos altos, você vai colocar bem aqui, ali em cima do seu ponto baixo do meio, como nós fizemos aqui. E aí, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixo, ok? Vamos trabalhar agora a nossa segunda carreira. 3 correntes para subir, e dentro desse espaço eu trabalho mais 4 pontos altos, porque aqui eu preciso de 5 pontos altos, ok? Então, aqui já tenho os meus 5 pontos altos, contando com as 3 correntes. Logo à minha frente, eu tenho o meu bloquinho de 5 pontos altos. Então, eu sempre vou trabalhar no meu ponto alto do meio, ou seja, 2 pontos baixos pulados aqui no início e pulamos 2 no final. Sempre trabalhamos lá no ponto alto do meio, fazendo ponto baixo. Agora, nós vamos inverter. Onde nós fizemos ponto baixo, faremos 5 pontos altos. E onde fizemos 5 pontos altos, no ponto alto do meio, nós faremos o baixo. Então, laço o meu fio,
vou direto lá em cima do ponto baixo e trabalho 5 pontos altos. Já tenho aqui 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho um ponto baixo. Laço meu fio, vou lá em cima do meu ponto baixo e trabalho os meus 5 pontos altos. Não se preocupe se a lateral da sua bolsa não começar a subir agora, não tem problema. Daqui a pouco ela já começa, tá? Porque agora nós não fazemos mais aumentos. Então, a tendência aqui é que as paredes aqui, as laterais da nossa bolsa, ela suba, tá? Aqui, vou no meu ponto alto do meio, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, vou para o meu próximo ponto baixo, trabalho 5 pontos altos. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar dessa forma, agora nós só vamos inverter, tá? Nós vamos fazendo dessa forma até chegar ao final da carreira. Vou te mostrar aqui, olha só. Aqui está a nossa peça e daqui a pouquinho ela já começa a subir. Você vai observar que ela já vai começar a subir aqui. Então, vou trabalhar dessa forma por toda a minha volta. E aí, quando eu chegar aqui nesse final, que foi onde eu comecei aqui, eu volto para te mostrar. Voltei aqui, então cheguei aqui nessa minha parte, onde eu iniciei a carreira, e eu vou terminar ela aqui. Você pode observar que ela já começa a enrolar. Então, esse é o efeito mesmo que nós queremos na nossa peça. Prendo com o ponto baixo lá em cima do terceiro ponto alto. Aqui, na minha terceira correntinha, onde eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo, ok? Agora, duas formas que nós podemos iniciar a carreira. Nós podemos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse ponto do meio, ou nós podemos aqui puxar o nosso fio aqui para trás e iniciarmos aqui 3 correntes e um bloquinho de 5 pontos altos. Ou, se você preferir, como eu disse anteriormente, a gente pode aqui, ó, só caminhar por um pontinho e no outro a gente já insere a agulha e começa, faz o baixíssimo e já começa a tecer as 3 correntes aqui, perdão, as 3 correntes não. Começamos a tecer uma corrente para fazer o ponto baixo aqui, em cima desse bloquinho de 5 pontos altos, e aí nós vamos aqui nesse espaço de ponto baixo, trabalhar os 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer exatamente igual a essa primeira carreira aqui. Então, essa peça, a gente vai trabalhando as carreiras dessa forma, nós vamos alternando. Onde nós temos o ponto baixo, nós trabalhamos os 5 pontos altos. E onde nós temos os 5 pontos altos, nós vamos lá em cima do terceiro ponto e trabalhamos ponto baixo. Laço o fio, já vai direto lá para o seu ponto baixo. Talvez você não consiga visualizar bem o fio, porque ele é um fio mesclado, né? Que é o fio fantasia, o barbante número 6. Mas, se você seguir aqui pelo áudio, você consegue trabalhar a sua peça, tá? É bem tranquilo de fazer e bem gostosa também, porque agora é um ponto repetitivo, você vai alternar entre essa primeira e a segunda carreira que você fez, você vai apenas fazer repetição. Vale lembrar ali só o segredinho da nossa peça. Terminou a carreira, lembre-se sempre, onde tem ponto baixo, eu faço 5 pontos altos. E onde tem 5 pontos altos, eu faço o meu ponto baixo ali no ponto do meio. Bem simples, né? Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque eu já te mostrei como faz lá a primeira carreira. Então, a partir de agora é só repetição. E aí, você pode fazer o tamanho desejado da sua peça. Aqui eu vou tecer algumas carreiras e aí eu já volto para te mostrar a quantidade em centímetros ou em carreiras que você vai trabalhar. Aí fica a seu critério, tá? E aí volto também para te mostrar como que a gente vai fazer ali a nossa alça, o nosso acabamento. Então, aqui é bem gostoso de tecer essa peça.
e trabalhamos apenas com ponto alto e ponto baixo, ok? Então, aqui, olha só, essa aqui já é a nossa terceira carreira aqui da lateral da nossa bolsa. Olha como ela já vai ficando, tá vendo? Olha como ela já vai subindo, aqui você consegue ter uma noção como ela vai ficando, tá vendo? E aqui vai ficando certinho, porque nós colocamos os nossos 3 pontos baixos aqui no canto e pulamos apenas ali um ponto em cada cantinho, que era o que nós fizemos anteriormente, porque senão a nossa peça já ia levantar dessa forma. Então, aqui você tem a base dela certinha, aquela base retangular que nós fizemos, e aí depois que nós começamos a subir, tá? Então, eu vou trabalhar aqui e eu já volto para te mostrar a quantidade em carreiras e em centímetros também. Então, voltei aqui e fiz aqui 19 carreiras. Como eu havia mostrado lá anteriormente, na outra etapa do nosso vídeo, eu trabalharia algumas carreiras. Então, aqui eu trabalhei 19 carreiras, para depois voltar e te dizer quantas carreiras você trabalharia, ok? Então, aqui você vai precisar fazer a divisão da sua peça agora. Por exemplo, aqui, a gente vai juntar o meio da nossa bolsa, aqui o fundo, né? E aí, nós vamos precisar fazer a divisão aqui. Então, para fazer a divisão, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar um motivo aqui e uma aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, nós vamos trabalhar assim, vou virar aqui para que você possa ver. Nós temos um motivo aqui dobrado ao meio, e aí nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, ao total 9, tá? Que é o que nós vamos trabalhar. E desse outro lado, a mesma coisa, 2, 4, 6, 8 e 9. Tá? Se você não tiver terminado a sua peça aqui na divisão certa, não tem problema. É só você contar assim, dobra eles aqui, cuida para o seu fundo ficar bem certinho. E aí, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo para chegar aqui no meio, e aí a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, eu vou pegar aqui, fazer um ponto baixíssimo no ponto do meio, subo uma corrente e prendo com ponto baixo. É exatamente como nós estávamos fazendo, mas agora que eu vou pegar os marcadores para colocar, para ficar mais fácil para você visualizar. Olha só, voltei aqui e coloquei os marcadores para que você possa ver que nós vamos trabalhar deste motivo aqui até chegar nesse. Então, esse intervalo a gente não trabalha, nem esse daqui. E depois nós vamos trabalhar desse até esse aqui, ou desse até esse, em carreiras de ida e volta, trabalhando o mesmo ponto. Então, você pode observar que, como eu terminei a minha carreira aqui, se você não terminou aqui, não tem problema, sabe o que você faz? Corta o fio ou caminha até chegar no ponto que você precisa, ou corta o fio e faz a divisão e depois você emenda, não tem problema nenhum, tá? Então, feito aqui, eu iniciei com ponto baixo, a gente vai trabalhar o mesmo ponto que a gente estava trabalhando, mas a diferença é que agora em carreiras de ida e volta. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo ali, vou lá no meu espaço, faço meus 5 pontos altos lá no meu espaço de ponto baixo, trabalho aqui os meus 5 pontos altos, porque agora a gente vai fazer ali as diminuições para poder fazer a nossa alça, tá? E aí, sigo trabalhando normalmente, igual eu fiz por todo esse meu processo aqui. Ponto baixo. Aí, vamos para o próximo, aqui. Deixa eu só ajustar aqui, que deu uma enroscada. Vamos ajustar aqui, ponto baixo no próximo. No caso, no terceiro ponto, laço o meu fio, trabalho mais 5 pontos altos. Talvez você não consiga visualizar bem por fio ser mesclado, mas acredito que dê para ver. Quando a gente faz com um fio mais liso, né, um fio que é uma cor única, é mais fácil. Mas esse daqui você consegue ver também como a gente está fazendo. Então, vou trabalhar esse meu processo aqui até chegar aqui, nessa parte, onde eu tenho a minha marcação, tá? Então, eu estou aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para te mostrar como finalizar e como iniciar uma nova carreira fazendo a diminuição.
Eu voltei aqui, então, trabalhei daqui do meu marcador, fazendo exatamente os pontos que nós estávamos fazendo aqui, trabalhei até chegar aqui. Deu aqui na minha divisão, contando os bloquinhos de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chego aqui, vou prender com ponto baixo aqui onde eu tenho o meu marcador. Depois disso, faço uma corrente, viro a minha peça, agora nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo aqui, alternando os pontos. A diferença é que agora eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui no meu ponto alto do meio, tá? Então, aqui, 1, 2, no terceiro, baixíssimo, faço uma corrente, ponto baixo no mesmo lugar, ok? Fiz o ponto baixo, laço o meu fio, vou lá em cima do meu ponto baixo e trabalho os meus 5 pontos altos novamente. Então, agora aqui a gente só trabalha alternando. O segredinho está na hora de começar e finalizar uma carreira, que a gente vai diminuir um bloquinho cada vez, tá? Então, só retomando aqui. Cheguei ao final, fiz uma corrente, virei a minha peça, caminhei até o meio aqui do meu bloquinho de 5, faço ponto baixo. Laço o meu fio, vou lá pro meio do meu ponto baixo e faço os meus 5 pontos altos. Prendo com ponto baixo no terceiro ponto, laço o meu fio e sigo trabalhando desta forma até chegar onde eu tenho esse último bloquinho aqui. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, estou quase chegando aqui no meu ponto. Lembra que a gente tem que diminuir um motivo no começo e um no final. Então, aqui pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro. Lembrando que aqui eu estou no meu bloquinho de 5 pontos altos. Aí, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, faço uma corrente, viro a minha peça e vou repetir novamente ali, diminuindo um bloquinho do começo e um do final. Então, como é que eu vou fazer? Antes de eu te mostrar como a gente faz novamente, observe que na carreira anterior nós tínhamos 9 bloquinhos e agora nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre que você for diminuir a carreira, você vai fazer dessa forma. Vamos fazer caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali no nosso terceiro ponto do nosso bloquinho. Chegou ali, faz uma corrente, ponto baixo, laço o fio e aí vai direto lá para o ponto baixo fazer ali os seus 5 pontos altos. Aqui a gente trabalha em carreiras de ida e volta, né? Diminuindo de 2 em 2 pontos, né? Um no começo, um no final. E aí a gente tem esse efeito aqui que a gente tá tendo agora da nossa diminuição. Então, se na carreira anterior nós tínhamos 7, nessa carreira aqui nós vamos ter 5 bloquinhos. Depois passam para 3 e a gente vai trabalhando dessa forma. Então, eu vou trabalhar o meu aqui até chegar aqui, porque é aqui a nossa, pra gente finalizar a carreira, para te mostrar como fazer. Eu voltei aqui, então, tô chegando aqui no meu final, só para corrigir uma informação aqui com você. Aqui eu disse para você que nós teríamos 5, não, nós teríamos 6, tá bom? Então, corrigida a informação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui, uma corrente, viro a minha peça, caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui ao meio dos meus 5 pontos altos. Então, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos, faço uma corrente, faço ponto baixo nesse mesmo ponto onde eu acabei de fazer uma corrente ali, e aí sigo trabalhando ali para o meu outro bloquinho de pontos. Aqui, como a gente trabalha alternado, realmente a gente diminui 2 bloquinhos a cada carreira, né? No começo e no final. Porém, como ele é alternado, ele acaba não diminuindo certinho ali, por exemplo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, como ele é alternado,
aí não tem essa quantidade exata, mas aqui, por exemplo, nessa carreira, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Na outra carreira, nós vamos ver quantas nós vamos ter. Aqui, eu vou trabalhando, eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho aqui, para dar continuidade ali na nossa próxima carreira. A gente vai trabalhando dessa forma em carreiras de volta agora, porque a gente precisa fazer as diminuições e aí subir a nossa alça. Então, é bem importante que a gente trabalhe aqui para fazer esse detalhe aqui. Se você quiser colocar uma alça de couro, também é opcional, fica a seu critério. Aqui estou quase chegando lá no final. Importante é que você tenha ali os marcadores, ou se não tiver marcador, pode colocar fio para saber onde você tem que começar e onde você tem que terminar. Nós teremos que fazer 2 lados iguais a esse, então aqui um lado eu farei com você e o outro você poderá fazer ali, pode pausar o vídeo, e aí você poderá fazer e depois volta para a gente só fazer o acabamento final dela mesmo. Então, aqui a gente tá fazendo uma parte, tô chegando aqui no meu último motivo. E aí, nós vamos finalizar com ponto baixo no terceiro ponto alto que nós temos. Uma corrente, sempre a mesma coisa para começar e para terminar. Vira a peça. Caminha com ponto baixíssimo até chegar no nosso terceiro ponto. Faz uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, nessa aqui, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4, tá? Então, aqui, aí como você trabalha ali o ponto baixo, você já vai direto lá no seu ponto baixo para fazer os seus 5 pontos altos. Aqui, eu vou fazer esse bloquinho aqui e vou estender a bolsa para que você possa ver como ele tá ficando, para que você possa entender ali a dinâmica desse nosso aumento, dessa nossa diminuição, perdão. Então, aqui está a marcação de onde eu farei a outra, né, ali, mas aqui você pode observar, olha como ele vai diminuindo. Então, a gente tá mais ou menos aqui, então a gente vai diminuir até ficar mais ou menos de 2 a 3 dedos aqui, vamos ver a quantidade que nós vamos fazer para a largura da nossa alça. Então, aqui, essa parte, ó, você tá vendo que ela vai diminuindo? E é essa a intenção da nossa peça, que ela diminua mesmo. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, prendo com ponto baixo ali no meu terceiro ponto alto. Uma corrente, viro a minha peça, caminho novamente com ponto baixíssimo, subo uma corrente, faço ponto baixo no mesmo lugar e volto trabalhando os meus motivos até chegar nesse ponto aqui. Então, trabalhei essa carreira, observe que aqui eu fiquei com 3 bloquinhos. Fecho a minha carreira com ponto baixo, faço uma corrente, viro a minha peça e aí trabalho ponto baixíssimo novamente até chegar no terceiro ponto e repito tudo aquilo que a gente estava fazendo novamente. Uma corrente, ponto baixo, laço fio, vai lá para o próximo espaço de ponto baixo e faz ali os seus 5 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, diminuindo toda essa nossa parte e a outra lateral também, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer do outro lado também. Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho, né? Rever como se faz, porque o outro lado é exatamente igual, tá bom? Caso você não se lembre, aí fica a dica para você voltar um pouquinho o vídeo para fazer essa parte. Aqui, cheguei aqui, então, prendi com ponto baixo. Observe que agora eu tenho só 2, né? 1 e 2. O meu ponto baixo e o meu ponto baixo aqui. Então, nós vamos deixar a alça mais ou menos dessa largura aqui. Então, como é que nós vamos trabalhar agora? Trabalhamos 3 correntes para subir,
laço meu fio dentro deste ponto alto que eu tenho, ponto baixo, perdão, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Então, observe que eu fiz apenas metade, certo? Feitos os meus 2 pontos baixos, vou pular dois pontos altos, perdão. Totaliza 3 com as minhas 3 correntes. Eu vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou prender com ponto baixo, ok? Dentro desse espaço que eu tenho aqui de ponto baixo, eu trabalho os meus 5 pontos altos normais. Não tem segredo aqui nenhum. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5. Trabalhei, prendo com ponto baixo lá no meu terceiro ponto alto, olha só. Laço meu fio, vou lá em cima do ponto baixo e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficou desta forma aqui. Faço uma corrente, viro a minha peça. Antes de dar continuidade nessa carreira, eu quero te mostrar como diminuiu ali. Olha só. Viu como diminuiu? E aí, agora a gente trabalha a nossa alça. Então, você pode observar aqui que ela teve essa diminuição. E a partir de agora aqui, a gente começa a trabalhar reto, que é para fazer o comprimento da nossa alça. Então, vamos lá. Finalizamos a carreira aqui, só retomando a carreira anterior. 3 correntes para subir, mais 2 pontos altos em cima do ponto baixo. Ponto baixo no terceiro ponto alto. Bloquinho de 5 pontos altos em cima do ponto baixo. Ponto baixo no bloquinho de 5. E 3 pontos altos. Uma corrente, vira a peça. Ponto baixo no primeiro ponto. Laço o fio. E aqui dentro desse espaço, desse ponto baixo, vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui já tenho 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, prendo com ponto baixo no meu ponto alto do meio, laço meu fio e faço os meus 5 pontos altos novamente. Então, observe que na carreira anterior eu tinha metade, um bloquinho de 5 inteiros e metade, né? Então, aqui eu vou ter 2 inteiros. E a gente vai alternar entre essas duas carreiras para fazer a nossa alça. Então, é importante que você se atente bem aqui na hora de começar e na hora de terminar. Fiz aqui os meus 5 pontos, vou lá naquela alça de 3 correntes e prendo com ponto baixo. Vamos fazer agora exatamente como nós fizemos aqui nessa carreira, tá? Nessa carreira anterior aqui de baixo. Você vai repetir essas duas carreiras. Essa aqui nós acabamos de fazer, então, tá mais fácil de lembrar. Eu vou te relembrar aqui como faz essa primeira, e aí depois é só você ir alternando entre uma e outra. Trabalho aqui 3 correntes para subir, viro a minha peça, trabalho mais 2 pontos altos dentro desse meu espaço que eu tenho aqui. Depois disso, pulo 2 pontos de base ali do meu bloquinho de 5, prendo com um ponto baixo no terceiro, laço meu fio, vou fazer o meu bloquinho de 5 pontos altos ali. Lembra que a gente tá fazendo igual a nossa primeira? Então, não tem segredo. Faz o nosso bloquinho de 5 pontos altos. Prende com ponto baixo lá no terceiro. Laço o fio, vou lá em cima do ponto baixo e trabalho 3 pontos altos. Que é para ficar igual ao começo. Uma corrente, viramos a nossa peça. Olha só como é que ela vai ficando. Então, como que a gente vai trabalhar? Aqui, bloquinhos de 3 pontos altos, né? Como se fosse metade de um leque, leque, ponto baixo e metade de um leque. Na carreira seguinte, a gente trabalha ponto baixo e trabalha 2 leques, no caso aqui, 2 bloquinhos de 5. Na terceira, a gente repete a primeira. Então, como eu disse anteriormente, ele é composto por essas duas carreiras. Eu vou trabalhar aqui mais ou menos alguns centímetros aqui
e vou fazer, e vou medir para te passar a quantidade que nós vamos fazer. Porque essa bolsa, ela está sendo criada aqui na videoaula, do zero, essa adaptação, né, desse ponto concha. Então, eu quero te passar certinho toda a quantidade que nós vamos usar aqui em centímetros para nossa alça. Olha, observe que aqui eu já fiz um bloquinho, vou lá para o meu ponto baixo, laço meu fio, faço aqui mais um bloquinho de 5 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, 3. A nossa alça, ela fica larguinha, ela fica uma alça muito boa, né? Por conta da largura dela, fica bem estruturada. Finalizo a carreira lá na alcinha de 3 com ponto baixo. Feito isso, é só eu seguir trabalhando dessa forma. Então, aqui eu vou precisar tirar a medida aqui dessa nossa peça, e aí eu volto para te mostrar a quantidade em centímetros que eu vou fazer para que você faça igual. Aqui, nós vamos precisar fazer o outro lado igual, então a gente vai trabalhar a diminuição desse lado, e aqui, como nós vamos continuar a alça, nós vamos fazer apenas até metade, digamos assim, porque a outra metade, ela vai vir dessa alça aqui, no caso, dessa parte aqui, para as duas costurarem aqui no meio, tá? Então, eu vou fazer a quantidade aqui em centímetros para te passar, aí fica mais fácil, tá bom? Aí você pode adaptar, por exemplo, eu quero uma bolsa com a alça um pouco menor, também pode fazer, aí você adapta, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui e já já eu volto para mostrar a quantidade em centímetros aqui da nossa alça. Voltei aqui antes de finalizarmos a nossa peça para te mostrar como está ficando a alça que nós estamos fazendo, e aí ela fica larga dessa forma. Se você preferir, você pode continuar fazendo ela larga dessa forma, e eu voltei aqui para te mostrar uma segunda opção, que é essa alça um pouco mais fina, onde nós fazemos aqui apenas um dos motivos. Essa nossa alça aqui, ela fica com quase 5 centímetros de largura, e essa daqui, ela fica com 8. Então, fica a seu critério qual delas você fará. Como essa daqui eu já te mostrei como se faz, eu vou te mostrar um pouquinho dessa daqui para você escolher qual das duas alças que você quer fazer na sua. Eu vou optar por esta daqui, que eu achei mais discreta também, e aí fica a seu critério qual das duas alças você quer fazer, se quer uma alça mais encorpada, uma alça mais leve. E aí, aqui, nós vamos trabalhar em média uns 33 centímetros aqui de alça, caso você opte por essa ou por essa, enfim, né? Eu vou te mostrar como fazer a alça mais estreita, como eu já te mostrei anteriormente como fazer essa aqui mais larga. Voltei aqui para te mostrar como nós vamos fazer ali as nossas diminuições. Você se lembra quando nós estávamos fazendo, nós diminuímos até deixar mais largo, né? Então, para nossa diminuição, para subir aquela alça, nós vamos trabalhar assim. Vamos diminuir até chegar um ponto baixo, o bloquinho de 5 e um ponto baixo, que aí a nossa alça ficará dessa largura aqui. Como eu já te expliquei anteriormente, aquela alça mais larga de 8 centímetros fica a seu critério fazer, ou fazer essa aqui que tem menos centímetros. Essa aqui, ela tem aqui em média 4 centímetros e meio, quase 5 centímetros. Eu vou substituir aquela alça maior por essa menor aqui, e aí você decide qual você quer fazer na sua. Então, finalizado as diminuições ali, até chegar em um ponto baixo, bloquinho de 5 pontos altos e um ponto baixo, nós vamos trabalhar da seguinte forma: 3 correntes, viro a minha peça, aqui dentro desse meu espaço aqui de ponto baixo, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Pulo aqui os meus 2 pontos de base dos 5, vou lá no do meio, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, vou lá em cima do ponto baixo e faço 3 pontos altos. Observe que nós começamos e terminamos a carreira igual, certo? Olha só. Uma corrente, vamos para a nossa próxima carreira.
Nossa próxima carreira, vamos trabalhar, observe que aqui a gente tem bloquinho de 3, ponto baixo e bloquinho de 3. Nós vamos trabalhar igual à carreira anterior. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, 5 pontos altos ali em cima do nosso ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3, 4 e 5. Ponto baixo em cima aqui do meu ponto alto. Observe que ficou igual à carreira anterior. Agora, eu vou repetir essa carreira aqui. Então, faço 3 correntes, viro a peça, faço bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro, ou seja, eu já tenho as 3 correntes que eu subi. Então, eu trabalho mais 2 pontos altos apenas. E aí, faço ponto baixo no meu ponto do meio e finalizo a carreira, aqui essa nossa carreira de alça, com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar os 33 centímetros. Como eu disse anteriormente, se você quiser fazer esta alça aqui, aí você faz dessa forma. Se você quiser continuar a alça anterior, que é aquela alça mais larga, fica a seu critério. Eu vou te mostrar aqui mais ou menos como ela ficou, essa aqui que já está pronta, né? E aí, essa aqui que eu estou tecendo. Então, fica a seu critério qual largura de alça você fará. Eu vou dar continuidade aqui e aí eu volto para te mostrar o acabamento final. Bem, então voltei aqui, olha só, trabalhei aqui os meus 33 centímetros de alça, como eu disse anteriormente para você, né? É opcional, caso você queira fazer aquela alça mais larga, ou essa daqui que é a mais estreita, ou se preferir colocar uma alça de couro, também fica a seu critério. Observe como fica certinho ali. E aí, depois de ter trabalhado os 33 centímetros das duas, claro que isso aqui você vai definir o tamanho que você quer a sua alça. Quer maior? Pode fazer maior também. Então, aqui estão as minhas duas alças de 33 centímetros. Aqui eu vou puxar o meu fio, no caso, já cortei, né? Vou utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer essa costura. Caso você não tenha agulha de tapeçaria, não tem problema. Aqui eu vou utilizar uma agulha um pouquinho maior, que a gente chama de agulha de boneca, mas você pode usar aquela agulha tradicional, que é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Vou utilizar essa aqui porque é a que eu tenho em mãos no momento. Então, depois de ter feito ali as duas alças, nós vamos fechar. Então, aqui tem o que nós terminamos e aqui tem o que a gente terminou de primeiro e essa aqui agora. Cuida para não deixar torcido e aí a gente vai trabalhar assim, ó. Vamos pegar um ponto de lá, vamos com o nosso fio todo para lá. Aí, pegamos um fio daqui, vamos com ele todo para cá. Nós estamos pegando apenas uma alcinha aqui, é apenas uma mesmo, aqui essa de cima, e essa de cima aqui. Tô fazendo aqui com a agulha maior para você visualizar bem. Então, fazendo aqui com a alcinha de cima, depois nós vamos virar e fazer isso na alcinha de baixo. Então, a costura vai ficar super reforçada e não tem perigo ali de desmanchar ou de ceder, tá? De ficar a peça torta. O legal desse fio fantasia aqui, desse barbante fantasia, é que você consegue deixá-lo bem discreta a costura, justamente por ele ser mesclado dessa forma. Aí, eu viro aqui do meu lado avesso, e aí você vai observar que sobraram as alcinhas de baixo, pra gente fazer também a nossa costura. Olha só que legal. Não tem segredo na hora de trabalhar. E aí, a gente vai trabalhando dessa forma, até chegar lá ao final. Olha só. Então, aqui o final, eu tenho o meu fio do início e esse do final. Como aqui eu volto a repetir para você, que como ele é um fio mesclado, ele não vai aparecer ali. Então, eu vou dar 2 nozinhos para deixar isso bem seguro mesmo, porque é uma alça de bolsa, né? Então, não se preocupe que esse nozinho nem vai aparecer. E aí, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou esconder esse fio. Esconder ele totalmente, olha só, para que eu consiga
dar um acabamento legal para o fio não ficar ali tão aparente, tá? Então, aqui eu vou escondendo o meu fio, pode esconder da maneira que você quiser, passando por os pontos em zigue-zague ou descendo reto, fica a seu critério, tá? Aqui eu vou dar continuidade até esconder todo esse meu fio, e aí eu vou esconder este outro aqui, fazer o arremate dela ali, e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, já terminei aqui a minha costura e os meus arremates. No caso aqui, a nossa bolsa já está pronta. Caso você queira fazer um acabamento extra, essa parte é opcional. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar o mesmo fio, fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos pegar aqui qualquer parte da alça e vamos prender com ponto baixo. Vamos fazer uma corrente, dar um espacinho, ponto baixo. Uma corrente, deixar um espacinho e ponto baixo. A gente tem que trabalhar ele para que ele fique retinho ali. Esse é um acabamento que a gente vai fazer na nossa alça, porque a gente deixa a nossa alça mais bonitinha, mais bem acabada. Então, aqui eu estou apenas contornando com um ponto baixo e uma corrente. Eu já quis começar nessa parte da alça, justamente para te mostrar como é que nós vamos fazer nessa parte aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo, uma corrente, até chegar ali onde nós temos aqui o nosso espaço, ok? Essa parte da nossa divisão. Então, ponto baixo, uma corrente, pulo uma aqui, posso pular até dois, porque aqui eu estou no cantinho, tá vendo? Aqui, posso pular até 2 pontos aqui nesse caso, e ir lá no terceiro, para fazer o ponto baixo. Olha só como ficou. Olha a diferença do acabamento daqui para cá, como fica mais bonitinho. Então, fica a seu critério fazer esse acabamento. E aqui a gente vai tecendo os pontos, né? Uma corrente, um ponto baixo. Sempre ideal que você faça isso para não ficar retorcida a sua peça, dê a distância correta ali, para que a sua peça fique harmoniosa, no caso, essa nossa última carreira aqui. Então, eu vou trabalhando dessa forma, fazendo um pontinho baixo para cada ponto ali, dando o espaço da corrente e trabalhando os pontos. Aqui eu vou te mostrar como ele está ficando, porque aqui não tem segredo, né, gente? Olha só. Olha a diferença do acabamento aqui para cá, que ainda não foi feito acabamento, certo? Então, a gente vai trabalhar, nós começamos aqui nessa parte, nós vamos trabalhar aqui, dar toda a volta até chegar onde a gente começou. Depois disso, nós vamos virar a nossa peça e vamos fazer desse lado também, para que a nossa peça fique bonitinha assim. Olha que legal, para que fique um acabamento bem bacana e não fique como este lado aqui. Vou deixar aqui, ó, bem, para que você possa ver a diferença da parte que tem acabamento e da parte que não tem. Então, é essencial que você faça, porém, é opcional. Se você não quiser fazer essa parte, não tem problema. Então, vou terminar aqui essa minha volta, e aí depois vou terminar a outra, e aí volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, olha só que bacana que ficou a nossa peça. Os acabamentos da alça também. E aqui, como eu disse no início do vídeo, opcional aqui o botão imantado, tá? Para você fechar aqui a sua peça. Então, vamos tirar as medidas aqui para você comparar com a sua daí. 34 centímetros e meio, quase 35 centímetros aqui de largura e aqui de altura, não contando, né, da alça, aqui de corpo da bolsa, nós temos aqui 27 centímetros. Se formos contar desde essa parte aqui de cima, nós temos aqui 33 centímetros. Se a gente for contar da parte aqui de baixo, nós temos 27 centímetros. Fica uma peça muito fácil, muito rápida
e muito versátil também, que você pode usar no dia a dia, fazer para vender, para presentear, e é um ponto muito bacana também. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!